Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que bom que você está aqui conosco nesse projeto de leitura da Bíblia toda. Também para aquelas pessoas que não podem enxergar, mas vão ouvir a palavra de Deus, porque estamos aqui exatamente com o objetivo de ajudar essas pessoas. Bom, hoje vamos ler Gênesis 18, são 33 versículos. Vamos lá? Muito bem. Versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Versículo 2. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda a seu encontro e inclinou-se à terra. Versículo 3. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Versículo 4. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei Versículo 5. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. Versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amasse depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. Versículo 7. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. Versículo 8. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Versículo 9. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela aí na tenda. Versículo 10. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. Versículo 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Versículo 13. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara? Dizendo: Na verdade darei luz ainda, havendo já envelhecido. Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Versículo 15. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. Versículo 16. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Versículo 17. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e à casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Versículo 20. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito. 21. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Versículo 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Versículo 23. E chegou-se a Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Versículo 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Versículo 25. Longe de ti que faça tal coisa, e mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Versículo 27. E respondeu a Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Versículo 28. Se porventura 50 justos faltarem 5, se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás
destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. Versículo 29. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Versículo 30. Disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. Versículo 31. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Versículo 32. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Versículo 33. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Muito bem. Espero que a palavra de Deus esteja abençoando a sua vida, porque você está dando crédito a ela. Ela é o verbo vivo. Ela é o próprio Senhor Jesus, a rocha inabalável. Ele é também a pedra angular. Por causa dele, por meio dele, foram feitas todas as coisas. Então, tudo pode se refazer na sua vida através da palavra, que é Jesus. Deus te abençoe grandissimamente, em nome de Jesus. Até a próxima.